Veja no ICL Notícias, segunda edição. Intimidação contra o ICL. Depois de denúncia feita por Eduardo Moreira. Cortando um pedacinho do que eu falei, dizendo que eu falei isso da Fatal Models. Empresa de acompanhantes Fatal Model estaciona caminhão em frente à sede do ICL em São Paulo e tira fotografias dos funcionários. Instituto diz que não vai deixar se intimidar. Não toleraremos nenhuma ameaça ao ICL e aos profissionais que o integram. Congresso contra as bets. Presidente do PT, Gleisi Hoffmann, diz que liberação das apostas no Brasil abriu as portas do inferno. O bilionário cedeu. Elon Musk atende às exigências do STF e pede desbloqueio do Twitter no Brasil. O ICL Notícias, segunda edição, está no ar. Olá, boa noite, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. ICL Notícias, segunda edição, está no ar. Estamos ao vivo nos canais do Instituto Conhecimento Liberta e Eduardo Moreira no YouTube, nesse 26 de setembro de 2024. Também conhecido como aniversário de Rodrigo Viana. Muito boa noite, meus queridos. Parabéns, meu jovem. Obrigado. Não podia deixar de fazer essa Ela falou a data aqui, e né? já olhou pra mim aqui de rabo Assim, de de olho. olho, né? Posso Ele falar? já sabia. Já sabia, né? Ele nem perguntou se podia, já foi falando. Conheci, era um jovem repórter lá na Folha e tal. Cabeludo. Continua sendo jovem, né, Chico? Agora é um jovem com experiência. Mais novo ainda, novo e joiado, como diz o Falcão. Muito bem, a nossa comunidade aqui dando Obrigado, parabéns gente. para Rodrigo Obrigadíssimo. Viana. Obrigadíssimo. Muitas felicidades, parabéns, Rodrigo. Enfim, Mauro, Célia, muita gente aqui mandando feliz aniversário Um beijo pro nosso para querido todas Rodrigo e Viana. todos eles. É isso aí. Bom. Pô, a gente estava acompanhando aqui, apesar, né, de ser um dia de muita comemoração, muito comemorativo, a gente tem também aqui os fatos, né, que aconteceram na nossa sede aqui do Instituto Conhecimento Liberta, onde o ICL está no ar todos os dias. Hoje de manhã, estacionamento aqui na frente, um caminhão da Fatal Models estacionou na frente logo de manhãzinha. Você viu as imagens aí na sua tela. Isso logo depois de comentários, né, na verdade, de um editorial do nosso Eduardo Moreira falando a respeito da publicidade da Fatal Models durante jogos de futebol, em horário nobre. Então, a gente está vendo aí as imagens na nossa tela do que aconteceu hoje cedo. Eles mandaram uma equipe, não tocaram a campainha para falar assim, tem alguém aí, nós queremos conversar. Não. Então, a gente, olhando isso, fica pensando, qual o objetivo? É uma intimidação? Fica parecendo que sim, né? Fica parecendo que sim. Tem um fotógrafo que está também, né? Ele já, quando abre o portão, ele já dispara lá do outro lado da rua, fotografando. Só pode ser intimidação, né? Sim, porque o outro objetivo, eu até vi em uma nota em algum lugar aí, a Fatal Models dizendo assim, não, nosso objetivo é chamar atenção para essa atividade, para diminuir a hipocrisia em relação à atividade que nós fazemos, mas para isso, por que não tocar a campainha para conversar? Exatamente. Não, para um caminhão aqui na frente, fica fotografando a sede, fotografa quem entra, quem sai, eles vão ter que se explicar. Né? E outra, Rodrigo, não há zero crítica às profissionais Claro que não. do sexo, aos profissionais do sexo, a qualquer pessoa que faça o que quiser da sua vida. Zero crítica a isso. O que o Eduardo comenta é a respeito de anúncios em horário inadequado, que as crianças estão vendo jogo de futebol. Isso, se você for reparar direito, isso, o próprio Estatuto da Criança e do Adolescente não permite esse tipo de coisa. Exatamente. E o Eduardo Moreira vai estar aqui daqui a pouquinho, hein? Vai entrar ao vivo com a gente daqui 15 minutos para dar a resposta do ICL para o que aconteceu, né? Institucionalmente, né? Explicar a posição
do nosso diretor, do nosso comandante aqui do ICL, Eduardo Moreira, daqui a pouco ao vivo aqui no ICL Notícias, segunda edição. Vai conversar com a gente, trazer as novidades também a respeito desse caso, né? Qual foi a repercussão ao longo do dia, após essas imagens que foram divulgadas nas redes sociais do ICL. Repercutiu muito, muita gente comentando aqui, desejando apoio ao ICL também, manifestando. Agora, essa tentativa, eu vi muitos posts nas redes sociais de pessoas, perfis ligados a essa empresa, tentando insinuar que era uma questão de vetar o trabalho desses profissionais. Olha, não caia nessa conversinha. A crítica é única e exclusivamente ao horário, à exibição de anúncios inadequados para crianças e adolescentes que estão vendo aquele evento no momento. Então, nada de proibir profissionais, seja de que ramo for. Exatamente. Não tem nada disso, não caia nessa historinha. E você viu que aqui, a gente vai tocar nesse assunto daqui a pouco com mais profundidade, mas na abertura aqui do nosso programa já apareceu ali o Rafael Valim, um dos advogados, né, que compõe o Conselho Jurídico, o Conselho de Defesa, é assim chamado, o Conselho de Defesa aqui do ICL, já se pronunciando. Então tem advogados de primeiríssima linha atuando. Eles não pensem que vão intimidar, seja com presença física, seja por via judicial, porque o ICL tem uma equipe jurídica de primeiríssima linha, Gabi. Exatamente, Rodrigo. Outro assunto que a gente traz aqui ao longo do programa, Jordana Pereira, que trabalha, que está à frente do nosso agregador de pesquisas eleitorais, vem hoje trazer novas informações, o que mudou no nosso cenário político durante a campanha eleitoral, né? Se a gente teve alguma mudança, enfim. No agregador, né? No nosso agregador, ela vai falar com a gente a respeito disso. E também a gente traz novidades nas pesquisas de intenção de voto a partir de agora, não é isso? Pesquisa quentinha, saiu agora 4h30, 5 horas da tarde. A gente estava entrando aqui para o estúdio e a pesquisa do Datafolha relativa à cidade de São Paulo, divulgada agora no final da tarde, né? Então, novo Datafolha, não há movimentos assim bruscos, mas há uma tendência para a gente observar que chama bastante atenção. Então, primeiro, vamos colocar os números aqui na tela. Datafolha de hoje, cidade de São Paulo, os números principais na pesquisa estimulada, quando se apresentam os nomes e falam, os candidatos são esses, em quem o senhor vota? Ricardo Nunes, do MDB, com apoio do Bolsonaro, 27%. Boulos, do PSOL, com a vice do PT e apoio do Lula, 25%. Pablo Marçal, 21%. Bolsonarista, extremista, né, insuflador de violência, 21%. Tabata Amaral, do PSB, 9%. Datena, do PSDB, 6%. Marina, Helena, do Partido Novo, 2%. Esses são os números de hoje. Vamos ver o quadro evolutivo para a gente observar o que mudou ao longo das últimas semanas? Vamos dar uma olhadinha. A gente tem aqui na tela o quadro evolutivo. A linha verde, Ricardo Nunes. A gente observa que o Nunes começou com dificuldades, havia um triplo empate, depois ele vai a 27% e nas últimas 3 pesquisas, inclusive na de hoje, ele mantém a mesma marca, né? Não se moveu. Está aí consolidado, por um lado, mas também sem conseguir crescer mais. E impressiona, Chico, porque ele tem mais de 60% do horário gratuito e na rua é dominante, é impressionante. É o testemunho que eu trago hoje, andei bastante pela rua em São Paulo, só dá Nunes. O Boulos, assim, o Nunes tem 80% da propaganda na rua, o Boulos tem uns 15% e o Marçal quase nada, né? Então, o Nunes, 27%. O Guilherme Boulos estava com 26% e ficou com 25%. E o Pablo Marçal, essa que eu acho que é a tendência. O Marçal que havia caído, aí se manteve em 19% e agora ele se recupera. Foi para 21%. Aí você fala, mas é na margem de erro. De fato, a margem de erro dessa pesquisa é de 2 pontos, mas é no limite da margem de erro. Então, a gente pode estar observando aqui uma tendência de recuperação do Pablo Marçal, que era o que a gente já dizia aqui desde o final da semana. O jogo não está jogado. Exato. O Marçal tem resiliência. O sujeito que aprontou tudo que aprontou e ainda está vivo é porque tem um eleitor, ele dialoga com um tipo de eleitor que quer isso mesmo, Chico. Já quer foi isso quase uma semana e meia, vamos dizer assim, da cadeirada, né? Do episódio. Uma semana e meia da cadeirada. Mas você tem a pesquisa feita no auge dessa nova violência, no caso do assessor dele batendo no assessor do Nunes, ali uma briga da extrema-direita, né? E ele
oscila 2 pontos positivo. Então, está firmíssimo. A gente sempre manteve aqui, Marçal não está morto no pleito e vai embolar, vai chegar tudo embolado. O que a gente vê é que não tem mais aquela história, né, Rodrigo, é uma tendência, embica ali numa tendência, faltando 15 dias antes da eleição e segue. Não tem isso. Todo dia pode ter um retrato Oscilação. novo, principalmente para um candidato que trabalha nas redes sociais com muita eficiência, como o Pablo Marçal. E às vezes fora do nosso radar. Fora. Eu estou falando da rua. A rua é aquela ocupação que dá resultado lento e tal. Na rua, você dá a impressão que só existe o Ricardo Nunes e um pouco menos o Boulos. Acontece que o Marçal trabalha e às vezes a gente não está vendo aonde ele está chegando. Ele está chegando nas bolhas da extrema-direita, está de novo disputando o voto bolsonarista, tirando o voto bolsonarista do Ricardo Nunes. Então, gente, a disputa ainda está muito embolada. Essa distância, é verdade que o Marçal está um pouco mais distante do que os outros, e a pesquisa Quest também mostra isso, mas nós vamos mostrar aqui por que isso pode ser enganoso. E o primeiro ponto, pesquisa espontânea. Podemos tirar isso aqui, por favor? Essa aqui é a estimulada, né? São as linhas e tal. Pesquisa espontânea, que é quando você não apresenta os nomes. Faltando aqui 10 dias, importante, o nosso selo. gente. 10 dias faltando, está em cima. E em cima da hora da campanha, quando você não apresenta os nomes e pergunta em quem você vai votar, espontaneamente, sem dar os nomes, aí o Boulos é que está em primeiro, segundo o Datafolha, com 21%. E olha, Nunes e Marçal numericamente empatados na espontânea. Boulos 21, Nunes 16, Marçal 16 também. Por isso que está no jogo. Porque na espontânea eles estão iguais. O Boulos, com o eleitorado mais consolidado, ele tem mais voto na espontânea, as pessoas lembram mais do número dele, né? Quando pergunto se o voto é decidido, o Boulos é o eleitor mais decidido. E quem está em segundo lugar no voto mais decidido? O Marçal, não é o Nunes. O Marçal e o Boulos têm o eleitor mais decidido, mais lembrança do número e tal. É um eleitor mais engajado. O eleitor do Nunes, menos decidido e lembra menos o número dele. É verdade que com o tempo de TV que ele tem, na última semana ele vai bombardear o número e aí vai conseguir, né, trazer esse número para o eleitor dele. O problema é fazer o eleitor dele ir para a urna. O voto no Brasil é obrigatório, mas não é tanto assim, né? A pessoa paga uma multa pequenininha. E nos últimos anos a gente tem visto como a quantidade de gente que não vai para a urna. Então, primeiro indício de que a eleição não está decidida é que o Nunes corre certo risco. Eu não diria que é um risco seríssimo, mas corre certo risco. Ele, na espontânea, está empatado com o Marçal, né? O Boulos é que tem esse voto mais consolidado. Eu diria que dos três, quem tem mais chance mesmo de estar no segundo turno é o Boulos. Mas mesmo ele, olha, tem risco para o Boulos. Tem risco. Tem risco. Tem que, uma semana decisiva, tem que jogar pesado. Com a militância, periferia, tem que mostrar a cara, não é uma eleição fácil, não. Pois é, e onde que estão as fragilidades? Boulos. Primeiro ponto, rejeição. Bom, o Pablo Marçal é o mais rejeitado, disparado. Nós temos os números aqui, o gráfico de rejeição. O Pablo Marçal mantém um eleitor assim muito engajado e, ao mesmo tempo, gera muita rejeição contra ele. Isso aqui é o gráfico da rejeição. O Marçal tem 48% que dizem não voto nele de jeito nenhum. O Boulos tem 38% que dizem que não votam de jeito nenhum. O Datena, 36%. E o Nunes, só 21% de rejeição no Datafolha. Então o Boulos tem esta fragilidade em relação ao Nunes. Ele tem um eleitor mais engajado, mas tem também mais gente que não gosta dele. O Nunes é aquele assim, vota sem muita empolgação, não é tão rejeitado, etc. E onde que está a segunda fragilidade do Guilherme Boulos, que pode trazer dificuldades aí e que chama a atenção da gente, continua desde o começo. O voto dos mais pobres em São Paulo, quem ganha até 2 salários mínimos. O Ricardo Nunes, atual prefeito, continua liderando entre quem ganha até 2 salários mínimos. Ricardo Nunes, podemos tirar agora, por favor, esse gráfico aqui? O Ricardo Nunes tem 32% entre os mais pobres. O Boulos, 21%. É uma diferença muito grande. E a esperança da campanha do Boulos é Marta, Lula, principalmente, na periferia, vai trazer mais desse eleitor para o lado do Boulos. Faltam 10 dias e não trouxe. Está com dificuldade. O Lula fez campanha na rua, não muito, mas fez. Um homem de quase 80 anos, tendo que administrar um país, viajando para Nova York, não é fácil. Fez campanha na TV.
não conseguiu atrair muito desse voto até 2 salários mínimos. E me chama a atenção outro dado. O último fim de semana de campanha é agora, porque depois no outro já é eleição. E o Lula vai estar no México, não vai estar na rua com o Boulos ou com outros candidatos aí no Nordeste. A gente tinha falado Fortaleza, que o Lula poderia ir. Não sei se o Lula vai vir ainda no final na reta final, a quinta, sexta-feira da próxima semana, para dar um empurrãozinho aí para o Boulos. Mas o Lula vai para o México na posse da nova presidenta do México e não estará nesse fim de semana na rua. Cadê o Lula? Dificuldade para o Boulos sem a presença de Luiz Inácio da Silva. Bom, fechando, né? Fazendo aí um balanço da eleição de São Paulo e lembrando que daqui a pouco vem a Jordana conversar com a gente aqui. Só um minutinho, gente. Já vou falar aqui do Gessé e do Eduardo Moreira. Daqui a pouquinho eu falo. Eu queria só fechar a questão da eleição. Para mim, o resumo da pesquisa Datafolha de hoje. O Marçal está vivo. O Marçal não só não caiu, como se recuperou 2 pontos. O Marçal está empatado com o Nunes na espontânea. Então, o Pablo Marçal está vivo, tem um eleitor mais empolgado. O Ricardo Nunes vai ter que gastar muita sola de sapato aí nessa reta final, né, para conseguir garantir mesmo a ida dele ao segundo turno. E o Boulos também. O Boulos tem uma situação, eu diria, um pouquinho melhor, porque não tem essa disputa dentro da esquerda, mas corre algum risco. E já imaginaram um segundo turno Nunes e Marçal? Seria muito complicado em São Paulo. E a Tabata tem 9%, está sólida a Tabata. Não vai para o segundo turno, mas ela me lembra o Ciro lá de 2018, né? Sim. E ficou com uns 12%, 10% ali até o final. O Ciro mais antigo. O Ciro antigo de 2018. Aí a pergunta, será que uma parte do eleitor da Tabata vai para o Boulos, faltando 2, 3 dias, para dar esse empurrãozinho do Boulos? E se ela vai declarar também o voto. Ah, ela já tem dito que não vai declarar, ela vai ficar numa posição assim. Pois é. Né? Tem dito, tá dando um cheiro de vou para Paris, lembra do Ciro? Vou para Paris. Espero que não. Paris aqui pro Paris, né? Só vou para Paris. Vou pro Paris, que é mais perto. Não, espero que não. Espero que a Tabata no segundo turno, pelo menos, declare voto. Não precisa fazer campanha, assim, mas declare voto, especialmente porque nós temos que derrotar a extrema-direita. Ela que está sofrendo tanto com a extrema-direita nessa campanha. Eu acho difícil ela não declarar voto pelo desenho político. PSB. É do PSB do Alckmin, é do PSB do Márcio França. São ministros do Lula. Sim. É um vice-presidente do Lula e outro ministro. Não é alguém que ali só da aliança. É de dentro da casa do governo Lula. Então, acho que dificilmente... ficaria um arranjo político muito difícil fazer a opção Paris. Eu acho que não. Tomara que não, até para o futuro Mas da sempre carreira. existirá Paris, né? Sempre existirá. Agora, até para o futuro da Tabata, né? Eu imagino que você pode, sim, ter o seu espaço próprio, não é baixar a bandeira e ceder tudo para o PT, para o Boulos, para o PSOL. Não, tem o seu espaço próprio, mas saber distinguir o que é o principal. Se tiver um segundo turno contra a direita, extrema-direita, se for o Marçal, então nem se diga. Mas o Ricardo Nunes também. O Ricardo Nunes é Bolsonaro. A Tabata apanhou desses caras aí na campanha, né? Sofreu todo tipo de ataque misógino e tal. Então, ela vai ter um papel importante, a Tabata Amaral, no segundo turno, se o Boulos estiver lá, como eu acho que vai estar, Gabi. E agora sim, para a gente finalizar aqui essa abertura, daqui a pouco a Jordana vem para trazer o agregador de pesquisas. Domingo, hein, gente? O lançamento do novo livro do Gessé Souza, O Pobre de Direita. É livro, mas é também uma aula magna, um debate que vai acontecer aqui no ICL, às 20h, no próximo domingo. Descubra como as pessoas são manipuladas para defender ideais e candidatos que as prejudicam. Estamos falando de eleição aqui, né? É o lançamento do livro e a aula magna online aberta com o Gessé Souza e com o nosso Eduardo Moreira, uma aula essencial para ver antes de votar. Você participa, você garante a sua vaga, está aí na tela, ó, icln2.com.br, se inscreva e aí você vai receber o link e vai ter a possibilidade de ouvir esses dois. O Gessé Souza, o autor de livros tão importantes, né, nos últimos anos, que marcaram aqui as ciências sociais no Brasil, e o Eduardo Moreira, o nosso comandante aqui do ICL. Gabi. Isso aí, Rodrigo, muito bom, né? Já que a gente está falando de eleições, a gente sempre lembrar da aula do Gessé, que vai ser no domingo agora, justamente para poder formular, né, informações, opiniões a respeito disso e também entender
quem é o candidato que de fato está te representando, né? Porque tem muitos por aí que estão tentando fazer colar como se estivesse te representando, só que na verdade não está. Então ficar muito ligado em quem a gente vai depositar o nosso voto lá nas urnas no próximo, né? No outro domingo. Então, inclusive a gente vai ter uma cobertura aqui, né? A gente já está aqui com a nossa contagem regressiva, nossa equipe está toda mobilizada para fazer uma cobertura de eleições. O ICL está de cabeça nas eleições. E vamos voltar a falar da história da Fatal Model, gente, do caminhão que estacionou aqui na sede do ICL em São Paulo. Eles estacionaram, olha só, mais uma vez, a gente está vendo as imagens desse caminhão com o logotipo da empresa Fatal Model em frente à nossa sede no começo dessa manhã. Inclusive, quando eles estacionam mais para frente, não agora, né? Porque primeiro ele estaciona do outro lado da rua, depois para exatamente na frente da sede do ICL e aí acaba bloqueando a saída, né, de veículos aqui do prédio, né, da entrada, justamente porque fica na frente, agora a gente vai ver essa imagem, porque fica na frente do nosso estacionamento. Depois, na sequência, 2 homens tiraram fotografias da nossa fachada. Aí a gente tem as imagens, né, das câmeras de segurança aqui do ICL, a gente está vendo agora o caminhão estacionando bem na frente, aí alguns funcionários do ICL. Do agora está aparecendo a equipe, né, da Fatal Model, que saiu, na verdade, de dentro do caminhão da Fatal Model e está fotografando a fachada. E tem um funcionário do ICL bem na nossa entrada, né, Rodrigo e Chico? O pessoal do ICL vai ali para a porta para tentar entender o que está acontecendo. Do outro lado da rua, aqueles 2 de camiseta preta e aquela moça também que está ao lado deles, parece que integravam a equipe de gravação Da Fatal Model. O que estariam fazendo? Fotografar a sede? Intimidar os funcionários? Aí é bem provável, né? Que estariam entrando nesse horário. O pessoal veio trabalhar às 6h30, 7 horas da manhã, que é o horário que chega a nossa turma para fazer os jornais da manhã, né, os nossos programas da manhã, pessoal da área técnica, jornalistas e tal, e se deparou com isso. E falou, o que é isso, gente? Né? Em que ambiente que nós estamos? Por que esse tipo de atitude? E a gente observa que tem funcionários, aqueles ali podem até estar cumprindo ordens, mas tinha um do outro lado da rua, que aparece em algumas imagens, até meio atrás da árvore, que parecia ser o coordenador do grupo. Que vai para lá, vai para cá, pega o celular, manda o caminhão manobrar, volta para lá, volta para cá. Então a gente tem que entender melhor qual era a intenção. Porque para quem estava aqui dentro, a impressão foi de uma intimidação, né, Gabi e Chico? Ah, total. Não tem outra... O quê? Vamos fazer uma campanha? É uma campanha? Não vi campanha nenhuma, não vi ninguém falando, ninguém tocou a campainha. Os funcionários ficaram preocupados. Ninguém veiculou no alto-falante, nada. Não é campanha. Porque eles falaram que era uma campanha, podia ser uma campanha de conscientização. No que eu relembro, aqui ninguém é contra o trabalho de ninguém. É claro que não. Sabe, seja de prostituição, seja de qualquer trabalhador do sexo, liberdade total para exercer seu ofício. Até porque seria individualização da culpa, né, Chico? Exatamente. Faz o menor sentido. Não se discute isso. O que se discute e o que a crítica do Eduardo Moreira, totalmente dirigida a um anúncio, aquele LED dentro do campo de futebol em horário nobre, horário inadequado, horário que pode ser visto por uma criança. E aí eu volto a falar no Estatuto da Criança e do Adolescente. Isso é proibidão total, sabe? Esse o ponto. Não venha com historinha que estão tentando proibir o livre ofício de ninguém. Muito pelo contrário, todo o apoio. Inclusive, esse caminhão parou aqui na frente da sede do ICL justamente depois que o Eduardo Moreira denunciou, né? Foi lá no ICL Notícias Primeira Edição e falou a respeito da propaganda da Fatal Model em espaços públicos de classificação indicativa livre, né? Inclusive em estádios de futebol, no momento ali do jogo. Foi no programa do dia 16 de setembro que isso aconteceu. Aí a gente tem justamente a cena do caminhão. O ICL registrou o boletim de ocorrência, daqui a pouco a gente já conversou a respeito disso. O Eduardo Moreira vai estar aqui para contar mais sobre as medidas, inclusive medidas jurídicas que estão sendo tomadas, e ele vai depor também amanhã na Polícia Federal, Chico. Gabi, a gente não tinha um vídeo de um dos nossos colegas que vai... É esse aí. Ele... Essa é a imagem, justamente. Na hora que abre o portão,
é o nosso colega que filma. E aí, a hora que ele está filmando, do outro lado está a turma da Fatal Models filmando também, né? De lá para cá. Agora dá para ver bem a imagem, porque o caminhão está estacionando, né? A gente está vendo aqui a imagem do caminhão estacionando. Na sequência, o nosso funcionário vai ali no portão. Ele se dirige até o portão, abre para tentar entender o que está acontecendo. E não tem informação nenhuma. E aí a gente tem, olha só, agora sim o zoom da câmera e a foto sendo retirada nesse momento. Tá vendo? É isso. É isso. Então, daqui a pouco nós temos que ouvir o Eduardo Moreira. O que já teve foi muita repercussão nas redes. Eles fizeram postagem disso. Quando você vai nos comentários da Fatal Model, o que mais tem é gente criticando a própria atitude deles, né, Gabi? A gente tem aqui essas imagens. Vamos primeiro, então, dar uma olhadinha só para o minuto a minuto da nossa câmera de segurança e a gente passa para as redes sociais. Então, vamos lá. Para descrever, então, a cena, né? A gente tem aqui as imagens as câmeras de segurança, captando a chegada do caminhão às 6 horas e 54 minutos de manhã. 59. Isso, 59 minutos? Isso. É isso, obrigada. E aí, estaciona do lado oposto da rua. Olha só, o caminhão chegando agora, a gente está vendo as imagens. 2 minutos depois de estacionar, né, um homem sai desse veículo por volta, aí a gente vai ver as imagens, aqui, olha lá, 6 horas e 54 minutos. Agora a gente está vendo a imagem completa. E sim, 6h56, a gente está vendo um funcionário saindo e fotografando a fachada do ICL. Agora, nesse momento, 6h55 minutos, para ser mais exata. Depois, mais para frente, aparece mais uma vez, nessa sequência, um homem com uma câmera, na mão, fotografando mais uma vez, olha só. Aí a gente está vendo 6h57, fotografando do outro lado da rua. A gente está vendo um zoom ali, mais ou menos do lado direito das imagens das câmeras de segurança. Tem uma pessoa, tem até um outro funcionário, aparentemente, ali do lado dele, né? Ele fotografando ali do outro lado da nossa fachada. Depois eles até reaparecem algumas vezes atrás do caminhão, atravessam a rua e fica nessa, né? Agora ele vai atravessar a rua ali para fotografar mais uma vez a nossa fachada. Aí, depois, o caminhão muda, ele muda de lado da rua, fica na frente da nossa entrada. Esse é o momento, então, que eles saem do outro lado da rua, né? E ficam na frente do ICL. Aí sim, ficam parados o caminhão ficou parado durante 40 minutos. O caminhão mudou de lado da rua e bloqueia a nossa saída, a entrada do ICL. Os funcionários do ICL chegaram aí ali para reclamar, justamente porque não podia estacionar ali, né? Porque a entrada e saída do prédio. E depois de 2 minutos, o caminhão acaba indo para o outro lado e fica parado ali por um tempo. Aí a gente vai trazer agora os comentários das redes sociais. Você queria comentar, Rodrigo? Não, eu queria só dizer que o nosso Eduardo Moreira está pronto para entrar ao vivo aqui. Né? Vamos chamar ele, Então acho que era importante o Edu Moreira. Depois a gente traz comentário de rede e o Valim para falar também, que já se pronunciou, o advogado, né, do grupo de defesa aqui do ICL. Boa noite, Edu. Boa noite, Edu. Boa noite, Rodrigo. Boa noite, Gabi. Boa noite, Chico. Lamentável tudo isso que está acontecendo hoje, mas a gente não só vai tomar todas as medidas jurídicas cabíveis, como a gente vai continuar com a nossa crítica, com a nossa luta, exigindo que serviços como esse que a Fatal Models promove não sejam expostos para as crianças e em programas de classificação livre. A gente vai continuar com essa luta, a gente não vai desistir, a gente sabe o quanto isso representa de prejuízo, né, para as pessoas, mas a gente, enfim, essa é a beleza de não ter propaganda. Imagina, né, se a gente fosse um canal de propaganda, provavelmente nossos anunciantes iam ser as Bets, a Fatal Model, etc. A gente não ia poder fazer nada disso. Que bom que a gente não tem esse tipo de propaganda, né? Certo. Agora, Edu, ao longo do dia, além da intimidação que aconteceu aqui fisicamente, você entendeu e a equipe entendeu como uma intimidação. A Fatal Model se pronunciou aí, dizendo que não foi intimidação, era uma campanha, eles queriam fazer uma campanha de conscientização. Como é que você vê isso, essa maneira de abordar esse fato? Você sabe, cara, que cada vez mais a Fatal Models está se afundando na própria lama, né? Porque, veja bem, começou a gente falando que era contra
exibir isso no programa de classificação livre. E, por acaso, eu tomei o cuidado de falar o seguinte, eu não tenho, e até postei nas minhas redes, tá? Eu não tenho nada contra essa empresa, eu nem conheço essa empresa, nem conhecia essa empresa, eu não tenho nem nada contra, nem a favor de prostituição, nada. É só a questão desse negócio não ser adequado às crianças entrarem num site e dar de cara com um negócio escrito dupla penetração, masturbação, facefuck, sei lá o quê. Isso eu não acho adequado esse negócio. Beleza. Aí, o que a Fatal Models fez? Ela editou, pegou 3 segundos de uma fala minha e mentiu. Mentiu, dizendo que eu falei que eles são mafiosos e mandam matar. E eles vão ter que responder na justiça por ter falado isso a meu respeito também, tá? Aí falaram isso, que eu falei que eles são mafiosos e mandam matar. E quando eles falaram isso, cara, você vê, olha na comunidade, Rodrigo, olha que alegria ver o que a gente construiu. No perfil deles, veio uma chuva de comentários falando assim, isso é um absurdo, a gente assistiu, o Eduardo não falou nada disso, vocês estão deturpando tudo que ele falou, vocês estão sendo levianos, vocês estão sendo desonestos. Aí o que aconteceu? Eu peguei, 1 hora depois, e postei os vídeos, mostrando que eu não falei nada disso. Os caras ficaram absolutamente, assim, perplexos, tentaram usar o Vitória, e olha que coisa, cara. Eu, se sou torcedor do Vitória, eu ia estar revoltado. Porque o Vitória, até então, não tinha nada a ver com essa história. Não tinha sido citado o Vitória ainda. Eu não citei o Vitória. Eles pegaram e usaram o Vitória, postando na rede do Vitória, trazendo o Vitória para o meio da lama. Que não tinha nada a ver. E eles, detalhe, podiam ter escolhido vários outros times, eles escolheram o Vitória para jogar na lama. Beleza. Aí o que aconteceu? No site do Vitória, chuva de comentários contrários a eles. Chuva. A gente fez uma análise de redes, a gente teve quase que 100%, nunca teve isso na história do ICL, 100% dos comentários favoráveis ao ICL. Isso no site da Fatal Models e do Vitória. Aí eles entraram em desespero, hoje de manhã me ligam as pessoas do ICL, assim, tremendo no telefone, falando, gaguejando, e assim, morrendo de medo. Eduardo, tem um caminhão da Fatal Models cheio de homens que estão saindo, fotografando, e você vê que são máquinas profissionais. E não é fotografar o caminhão com a sede do ICL. A gente tem nas imagens eles fotografando o ICL e todas as características do nosso prédio. Aí eu trouxe uma coisa para vocês, porque quando o cara fica nervoso, Chico, Rodrigo e Gabi, o próprio cara começa a produzir uma prova atrás de outra contra ele. Era tão simples no começo ele falar, não, vocês têm razão, a gente vai adequar o nosso serviço para propaganda. Eles resolveram se afundar na lama. Olha a prova que eles produziram contra ele. Olha a prova. Eles postaram nas redes sociais quando, enfim, todo o Brasil inteiro, porque são milhões de visualizações de pessoas condenando essa intimidação que eles fizeram. Milhões. Teve ministro que postou, deputado, pessoas que são artistas, empresários, advogados, todo mundo. Aí eles postaram, quando viram que o negócio ficou ruim para eles, olha o que eles postaram. Hoje, para tentar arranjar uma desculpa, iniciamos em São Paulo uma campanha, que é logo hoje, né? O que mata é o preconceito, para defender a dignidade e a legalidade da profissão e combater as mentiras ditas. Nos últimos dias, fomos alvos de graves acusações do ICL, que nos chamou de máfia. Olha que loucura! E disse que exploramos trabalhadores. Outra loucura. Eu duvido alguém pegar um vídeo meu falando que eles exploram esses trabalhadores no primeiro dia, quando eles fizeram o negócio. Calma, deixa lá, volta lá antes, por favor. Isso aí. Tá, cadê? Isso é completamente falso. Na nossa plataforma, o pagamento é direto e etc. Aí olha o que eles escrevem para justificar o caminhão na frente da nossa empresa. Nossa ação começou em frente ao ICL e percorre as ruas de São Paulo de forma pacífica, promovendo diálogo e de respeito. Nosso caminhão carrega a mensagem, o que mata é o preconceito. Beleza. Então, o que eles escreveram aqui? Chico, Gabi e Rodrigo. Eles estavam fazendo uma campanha por São Paulo, que começou no ICL para divulgar isso.
Aí, o que eles fizeram hoje à tarde, quando o negócio piorou? Para tentar intimidar nossos jornalistas, primeira mão aqui no ICL, ninguém sabe disso ainda, nem postei nas redes sociais, que acabou de acontecer. Eles notificaram extrajudicialmente o ICL individualmente, todos os jornalistas do ICL. Inclusive jornalistas que estão de férias. Sim. Ou seja, os caras são... É tão absurdo que eles nem sabem o que estão fazendo, o que estão notificando. O William De Luca, por exemplo, está de férias, né? Aí, olha o que eles escrevem. Agora a gente pegou... Olha o que eles escrevem na notificação extrajudicial. Põe na tela, por favor, os prints. Primeiro print que eu mandei, pessoal. No dia de hoje, a Fatal Model enviou o caminhão para onde? Para a sede do ICL com o intuito de protestar. Ué, mas calma aí, não estou entendendo, então. Não era uma campanha? Não era uma campanha? Agora é um protesto, né? Mudou já? Não estou entendendo. Ou é campanha ou é protesto. Exatamente. Olha que eles produzindo provas contra eles. Olha que, cara, que estupidez, me perdoe. De forma silenciosa e pacífica, em face das falas acusatórias e sem fundamentos, realizadas pelos notificados, e em momento algum foi enviado para que fosse realizada a intimidação de qualquer pessoa. Tu já viu o cara que vai intimidar, ou o agiota, ou o cara qualquer pessoa da máfia, etc., tô pegando um exemplo aleatório, falar assim, olha só, eu estou com aquele cara aqui com o objetivo de te intimidar, tá? Ninguém fala, intimidação é intimidação. E aí ele fala o seguinte, que trabalha para que fosse realizada a intimidação de qualquer pessoa que trabalha no veículo de comunicação, como citado diversas vezes no programa. Olha o que ele escreve no parágrafo seguinte, que eu separei aqui também. Bota aí na tela. Não foram proferidas ameaças e sequer tiradas fotos ou coletadas imagens de profissionais do CL. A gente tem vídeo, gente. Sim, a gente acabou de ver. A gente acabou de ver, como foi dito no programa. Inclusive, estávamos com membros da nossa equipe para dialogar. Alguém, tem lá o vídeo do tempo inteiro, alguém veio dialogar alguma coisa com a gente? Jamais. Alguém veio conversar? Caso houvesse interesse. Olha que loucura, eles produziram provas contra eles. Eles escrevem no site deles, eu imprimi tudo, não adianta mais apagar. Não adianta mais apagar. Eles escrevem no site, olha os caras, tudo tatuado, com máquina fotográfica, apontando para o negócio do ICL. Olha que loucura, gente. Eles escrevem no site deles que estavam fazendo uma campanha por São Paulo inteira e mandam na notificação extrajudicial falando o seguinte, mandamos o caminhão para a sede do ICL para fazer um protesto. Meu irmão, numa boa, assim fica fácil. Assim fica fácil denunciar esses caras. Entendeu? Porque é uma prova atrás da outra. A gente não vai se intimidar. Agora, nessa eles vacilaram muito. Porque eles conseguiram, em uma hora, se contradizer em 2 lugares oficiais onde eles postam. No perfil oficial da Fatal Models e numa notificação que eles assinam embaixo. As duas falando 2 coisas contraditórias. É isso. No momento é uma campanha de conscientização e depois é um protesto. Então mudou. E eles usam sempre como escudo, primeiro o Vitória, depois, nessa nota, as garotas que trabalham para eles. É isso aí. Porque aí o quê? Querem jogar essas pessoas que trabalham, que prestem seja que serviço for, contra o ICL. Quando o foco todo da crítica do Eduardo é o anúncio, fora de hora e lugar, que qualquer pessoa que conhecer meia linha do Estatuto da Criança e do Adolescente vai condenar. Sim. A gente teve também pronunciamento, um dos primeiros a se pronunciar, né, o advogado Rafael Valim, que é do Conselho de Defesa do ICL. A gente tem esse vídeo aqui separado para trazer, né? Vamos assistir? Vamos ver. O Conselho de Defesa do ICL tomou conhecimento da grave intimidação promovida pela empresa Fatal Model na sede do ICL nessa manhã. Tomaremos providências imediatas para combater essa conduta absurda que pretende cercear a liberdade jornalística do ICL. Não toleraremos nenhuma ameaça ao ICL e aos profissionais que o integram e defenderemos a liberdade de imprensa, que é um pilar da democracia, com todas as nossas forças, com todas as nossas energias. É isso. A fala do Rafael Valim. O Instituto Vladimir Herzog também fez uma nota, soltou uma nota de repúdio de tentativa de intimidação contra a equipe do ICL. Olha só,
aí na sua tela. O Instituto Vladimir Herzog vem a público repudiar, nos mais fortes termos, a tentativa de intimidação contra o ICL na manhã de hoje. É inaceitável que a Fatal Model, uma empresa privada, alvo de denúncias jornalísticas, atente contra a segurança de profissionais da imprensa. Tal ação ilegal e criminosa não pode passar impune, pois, ao atacar jornalistas, a empresa ataca também a democracia brasileira e o direito à informação de interesse público. Essa é a nota do Instituto Vladimir Herzog. E traz o nome, né? Sempre bom lembrar, né, Edu? Traz o nome de um jornalista que foi assassinado pela ditadura militar. Então, o Vladimir Herzog... Uma armação, Sim. assim, macabra, né? Sim. E veja bem, e olha que loucura, e eu me arrepio quando eu falo isso. Você sabe o que eu passei o dia fazendo, Rodrigo? Sabe o que eu passei o dia fazendo? Eu passei o dia procurando, com urgência, um carro blindado para alugar. Eu aluguei, eu estou com um carro blindado. Eu nunca usei carro blindado, vou usar pela primeira vez carro blindado. Eu passei o dia me reprogramando, porque eu não vou, nos próximos dias, poder fazer nenhum evento fora de casa. Vou ter que ficar aqui dentro de casa. E armando, né, um pessoal para fazer segurança na minha casa. Eu fiquei o dia assim preocupado com proteger toda a minha família, para criar toda uma estrutura de proteção para a minha família. E, pasmem, eu mandei uma imagem aí para o jornalismo agora. Quando aconteceu isso de manhã, eu estava indo... Hoje é meu dia de folga, né? Que sorte que eu não fui para o ICL hoje. Porque vejam que até depois que eu postei as coisas e não apareci no programa, os caras foram embora. Né? Sabe-se lá o que esses caras fariam comigo hoje, aí em frente ao ICL. E hoje era o dia de natação. Eu tenho campeonato, ainda estou com a mão quebrada, né? Falei, vou treinar para ver se eu consigo competir, voltar para as competições, tudo. Aí não saí de casa, óbvio, que eu não sou maluco para sair de casa. E depois de resolver tudo, eu falei, cara, eu vou cair aqui eu tenho uma piscina pequenininha aqui em casa. Falei, vou me amarrar aqui num elástico, que eu fico nadando preso num elástico. Comecei a nadar, isso logo depois de ter acontecido esse negócio do caminhão ter saído. Quando eu estou na piscina, cara, um helicóptero para em cima da minha casa. Aí pode ser tudo coincidência, gente. Óbvio que pode ser, mas nunca aconteceu isso. Eu moro aqui há 15 anos. Parou em cima da minha casa e ficou ali virado de lado com as pessoas dentro do helicóptero, super baixo, olhando para minha casa. Eu estava na piscina, eu falei, cara, eu tenho que filmar isso. Saí da piscina, quando eu peguei o celular e apontei, o cara, exatamente nessa hora, apontou o helicóptero e saiu, e foi embora. Se você me disser, irmão, que isso é estranho, entendeu? Assim, uma coisa atrás da outra. É uma coisa atrás da outra. E a gente não vai se intimidar, cara. A gente não vai se intimidar. Agora, veja que, além de passar o dia fazendo isso, eles estão tentando levar a discussão para esse lado das profissionais do sexo, que foi o que o Chico falou. E você sabe o que aconteceu hoje? Várias profissionais do sexo, ou postaram nas redes, ou entraram em contato com a gente, querendo denunciar a forma como elas são tratadas na Fatal Models, porque, segundo elas dizem, e eu não tenho a menor ideia disso, a Fatal Models cobra valores absurdos para elas, tem vídeos que explicam tudo. Só que aí a gente decidiu não entrar nessa seara, porque assim, o que a gente fez, e é importante, para senão a gente viga a briga de tudo o tempo inteiro e esquece qual foi a nossa denúncia. A nossa denúncia foi o seguinte, olha só, esses caras estão anunciando prostituição para público infantil. Foi só essa a nossa denúncia. Lógico, com toda a indignação do mundo, e eu mantenho a minha indignação. Total. Porque você anunciar o que esses caras anunciam para uma criança de 6 anos de idade, para uma criança de 8 anos de idade, é inadmissível. O Estatuto da Criança e do Adolescente não permite isso, a lei não permite isso. Então é nisso que a gente vai focar. Agora eu queria deixar registrado que nós fomos procurados, tá? E no momento oportuno, sim um tipo de matéria que a gente poderia fazer para ouvir o que elas têm a dizer, para ouvir. A gente não sabe, porque a gente nunca pesquisou esse negócio, a gente nunca foi atrás disso. Mas só para deixar registrado que fomos procurados por profissionais, inclusive pessoas que utilizam a plataforma, e outras postaram na própria rede do Fatal Models nos comentários, dizendo o quanto elas têm que pagar e que se sentem exploradas pela plataforma. A gente não vai entrar nessa discussão, porque a gente não vai cair, que é tudo que a Fatal Models quer, para parecer moralismo e não sei o quê. A gente não vai cair nessa. Mas eu queria deixar registrado que isso aconteceu ao longo do dia.
A gente tem Muito até o nosso chat acompanhando aqui tudo que a gente está conversando, e nosso chat muito atento até em alguns detalhes que a gente ainda não tinha percebido. Por exemplo, na publicação da Fatel Model, alguém colocou, né, eles escreveram: no dia de hoje, 27 de setembro de 2024, a Fatel Model enviou um caminhão à sede do ICL. Só que hoje é dia 26 de setembro, né? Aí o Wagner Batista disse, ué, mas hoje é dia 26, então estão pegando ali algumas Quer uma incongruências. boa? Você quer uma boa? Olha só, o primeiro vídeo que eles fizeram meus, eu não sei, o pessoal da produção pode pegar. E o vídeo, eles falam o seguinte, vídeo, aquele com Vitória, aquele junto com Vitória, ele fala assim, ataques, não lembro a palavra que eles usam, de Eduardo. Eles não conseguem escrever o meu nome direito no título do vídeo. Então, isso que eu estou te falando é uma coisa que eles estão, você sente quando ele erra o dia, quando erra o meu nome, que é a principal coisa que eles estão querendo atacar, os caras, eles estão completamente desesperados, porque aí, Chico, você entende bem disso, tu é o cara que eu conheço que mais entende, você e o Juca Kfouri, os caras que mais entende de futebol, da história do futebol. Meu irmão, é muito dinheiro que está em jogo, é muito dinheiro, a gente está falando de centenas de milhões de reais que esses caras estão se sentindo ameaçados, entendeu? Então, cara, é por isso que eles estão desesperados e estão trocando os pés pelas mãos. Estão trocando os pés pelas mãos, entendeu? Exatamente, Edu, porque eles experimentaram uma escalada no futebol. Eles começaram lá pela Série D, C, em times pequenos, aí eles vão para o Vitória, vão para as placas de LED, faz um acordo com a CBF para amistosos da seleção brasileira. Eles foram fazendo uma escalada e ninguém, até o ICL, prestar atenção, que estavam veiculando uma propaganda inadequada para aquele horário, ninguém tinha falado nada. Então, eles viam numa escalada de um anúncio completamente explícito para qualquer criança que está vendo naquela hora, e a gente sabe como funciona hoje, a criança vê o anúncio e já entra direto no Google. A criança não é mais dentro de um celular, uma criança ela não é obrigatoriamente passiva para não ir conferir aquilo que ela vê no estádio de futebol. Ela vai no piloto automático conferir aquele anúncio. Então, eles foram incomodados porque o ICL acha aí uma ilegalidade tremenda. Qualquer pessoa que conhece... Olha, o ECA é Estatuto da Criança e do Adolescente. Qualquer pessoa que conhece a regulamentação de publicidade no Brasil e de adequação ao horário vai condenar isso. Vai entrar na justiça contra essa escalada dessa empresa. Eles apostaram que ninguém ia ver isso nunca. É tanto que eles chegam à CBF, eles vão lá da Série D à CBF. Eles fazem... TV também. Anota. Olha o meu nome ali na tela. Na tela de vocês, olha ali. Olha o meu nome. Edurado. Você conhece o Edurado? E Muito prazer. Conhece o Edurado a Moreira? também com crase também. Assim, só É um horror. Agora, posso falar uma coisa que eu vou falar isso amanhã de manhã no programa também? Que eu tenho... Isso tudo tem me ajudado a pensar sobre um monte de coisa, sabe? Que está acontecendo no Brasil hoje em dia, até no mundo. Você já percebeu? E eu parei hoje para pensar isso hoje à tarde. Tem bastante gente nos assistindo, não tem? Eu estava vendo aqui na audiência, a gente está com uma super audiência aqui. A última vez que eu vi eram quase 20 mil pessoas que estavam aqui nos assistindo. É isso aí, ó. Tá aí, ó. Quase 20 mil pessoas nos assistindo. Então, eu queria chamar a atenção de todo mundo para determinado fato, que é o seguinte. A gente tem no Brasil uma turma gigante. Esquece direita e esquerda, tá? É óbvio que essa turma é muito mais ligada à direita, mas uma turma gigante que passou a ter, hoje em dia, como o discurso moral. O único discurso. Esquece todo o resto. A única coisa que vale é o discurso moral. A pergunta que eu quero fazer é a seguinte. Onde estão os delegados, os pastores, os Malafaias e Marcos Duval e Pastor Feliciano? Onde é que está toda essa turma? E veja bem, talvez eu vá surpreender vocês agora. Não é para defender o Eduardo, não, porque isso eu não tenho a menor esperança que esses caras vão fazer uma nota ali defendendo. Para poder defender a liberdade de imprensa, não tenho a menor esperança que esses caras vão fazer isso, porque aí entra na briga política. A pergunta é o seguinte, onde é que está um depoimento desses caras contrário à propaganda de prostituição para criança? Eu desafio.
Eu desafio alguém a me mostrar uma postagem, que agora o Brasil inteiro sabe, e o Brasil inteiro está falando disso. O Brasil inteiro está falando disso. E veja que nos grupos bolsonaristas, eu sei disso, aquele vídeo que eu gravei denunciando a propaganda da Fatal Models, ele viralizou também. Não foi, por isso que eu falei, não foi só na esquerda. Ele viralizou para o Brasil inteiro e todo mundo, direita, esquerda, todo mundo se colocou contra. Agora, o que espanta? O que espanta? As pessoas que mais usam a pauta moral no Brasil não foram capazes de fazer um post, um comentário, tomar uma atitude para tentar impedir propaganda de prostituição para um público infantil. Nada. Aí você pergunta, irmão, não é possível. Não é possível. Ninguém está querendo que eles defendam o ICL, não, porque a gente sabe que não vai defender. Entendeu? Mas que eles defendam as crianças, que é o que eles dizem que defendem. O ICL eles dizem que atacam, mas as crianças eles dizem que defendem. Por quê? Não tem nenhum post, nenhuma mensagem. Entendeu? É impressionante, Chico. É impressionante, Rodrigo e Gabi. Nada. Zero. Sim. E, cara, aí você vê o seguinte, então é tudo papo furado, tá provado. Porque se é com criança, eles não fizeram um auê, e com razão, quando teve aquele filme que falava da prostituição infantil, e tem um motivo para você fazer um auê, que é aquele que tem as crianças, que tem tráfico de crianças. Eles falam, não, porque a gente é super preocupado com as crianças e não sei o quê, e tem negócio das crianças de kit gay, e tem não sei... Tudo isso é suposição. A gente viu que um monte de coisa é fake news, mas eu não quero falar que é fake news exatamente para não entrar no discurso. Mas tudo isso é suposição. Isso que a gente tá vendo agora é um fato. É um fato. Tem imagem. E com fato, não com a suposição. Ninguém vai se incomodar? Ninguém dessa turma vai se manifestar publicamente? Cara, é inacreditável a demonstração de hipocrisia dessa galera. Entendeu? É inacreditável a demonstração de hipocrisia dessa galera. Agora, quem se manifestou foi a ABI, né? Associação Também, Brasileira Rodrigo. de Imprensa. A gente trouxe mais cedo, Edu, o Instituto Vladimir Herzog, importante manifestação. Sim. E aí na tela, Gabi, a ABI condena a tentativa de intimidação dos jornalistas do ICL, que é a associação super tradicional com sede no Rio de Janeiro, mas com representação nacional. Ela não é representação sindical dos jornalistas, ela é representação institucional da imprensa. É uma entidade com uma história, né, de vida, de ligação às grandes causas do jornalismo no Brasil. E causas nacionais também. Petróleo é nosso, a causa do impeachment do Collor, estava ali a ABI. Das entidades mais confiáveis, né, ao longo da história do país. Exatamente. Então, tem a nota de apoio. Achei importante a ABI. Nota de apoio, aqui para ler um trechinho, eles dizem a presença de um caminhão com a logomarca da Fatal Model, que se intitula a maior plataforma de anúncios digitais para acompanhantes no Brasil, de frente à sede do site de notícias, na manhã dessa quinta-feira, tem que ser encarada como uma tentativa de intimidação aos profissionais que ali trabalham. Do caminhão, como fotos provam, saíram pessoas que filmaram e fotografaram a sede da editora. Imagens que a gente estava mostrando aqui. Se isso não foi intimidação, o que é, né? É isso aí, intimidação, é constrangimento, tentativa de constranger, cara, é horário de chegada de funcionário, isso é uma imoralidade. Você já viu campanha de marketing que sai 6h45 da manhã para fazer os negócios, na porta de um lugar e para? Não existe. Tanto é que eles assumem. Não se discute mais que não é campanha de marketing. A gente não precisa discutir isso, porque eles dizem que não era campanha de marketing. Eles falam para o público que é uma campanha de marketing, mas põem na notificação que eles mandam para a gente que eles mandaram um caminhão para a porta do ICL. Põe aí para todo mundo ver de novo. Eles assumem isso, só para todo mundo ver que o que eles botaram nas redes sociais é mentira. Põe, por favor, na tela aquele primeiro parágrafo da notificação que eles mandam para a gente, onde eles assumem que enviaram... Não, essa é a campanha que eles disseram... Isso é o que eles disseram para o público, que é uma campanha que ia rodar. Aí, ó, embaixo, uma ação que começou em frente ao ICL, vai percorrer todas as ruas de São Paulo, não sei o quê. Agora, o que eles põem na notificação que eles mandam para a gente? Põe, por favor, na tela aquilo que eu enviei. Se vocês não estiverem achando, me avisa que eu mando de novo. Tá aí, ó. No dia de hoje, a Fatal Models enviou um caminhão à sede do ICL com intuito de protestar. Pronto. Tá aí. Eles se contradizendo. Não é nada de campanha. O que eles postaram em todas as redes é mais uma mentira.
e vão ter que responder por mais essa mentira também. Vão ter que responder por mais essa mentira. Agora, eu termino falando a primeira coisa que eu falei. O que me impressionou e me deu um ânimo, me deu assim uma garra, uma vontade de continuar fazendo o que eu faço hoje, foi ver a reação da comunidade CL. Eu me arrepio quando falo isso, tá aqui, ó, tô arrepiado quando eu falo isso, porque quando eu entrei no site da Fatal Models, no site do Vitória, 15 minutos depois, tinha uma chuva de... E a gente não pediu para ninguém comentar no site deles. Vocês não se atentaram para isso, né? A gente não pediu nada. E tem comentário que tem 300 curtidas, 400 curtidas. E, cara, vou te falar, cara, essa comunidade é uma comunidade que ainda vai fazer muita coisa pelo país. Já está fazendo, mas ainda vai fazer muita coisa pelo país. A gente tem alguns aí na tela, Edu. A gente separou, por exemplo, o Marcos Bastos BR diz: Fatal Model, parabéns. Essa campanha fofa e civilizada de vocês fortalece ainda mais o ICL. Aí depois, na sequência, alguém também diz: intimidação não é campanha publicitária, é só intimidação mesmo. O Júnior, o bom é que eles acabaram de admitir que estão filmando sem autorização. Os caras criaram provas contra eles mesmos. A gente tem um outro aqui também do Rafa Medina dizendo: preconceito? Vocês sabem muito bem que estão sendo denunciados por propaganda adulta em local impróprio. Além disso, foram nesse local para intimidar o trabalhador. Isso é um absurdo. Nas redes sociais do ICL também, olha só, no nosso Instagram, no Blue Sky, o Bruno, por exemplo, diz: parabéns pela coragem, recuar só para tomar impulso. Assinar a solidariedade do ar do ICL, absurdo. Também Te Ame diz: se cuida, precisamos de vocês, e por aí vai. A gente tem muitos comentários aqui, a Mônica Fraga também, também Dadinha Leal, solidariedade ao ICL, muitos comentários de apoio aqui também. Olha, eles tentam Gabi, o meu vídeo de manhã, sabe quanto... Desculpa, Chico, o meu vídeo de manhã, sabe quantas curtidas tem? Eu nunca tive isso até hoje em rede social. O vídeo que eu postei de manhã tem 87 mil curtidas. 87 mil curtidas. Assim, e tem 5.398 comentários. Todos os 5.398 a favor do que a gente, enfim, dessa luta para regular a propaganda e contrários à intimidação que a gente está sofrendo. A força dessa comunidade, eu acho que é uma descoberta que é, em termos de dimensão, que deveria deixar todo mundo animado, gente. Todo mundo. Porque dá para a gente fazer um movimento para lutar contra a Beth, contra Arthur Lira, contra essa turma, como a gente está vendo agora, que está nos intimidando. A gente tem tamanho para isso. Essa comunidade é forte o suficiente para encarar as lutas mais difíceis que tem para ser encaradas no Brasil. Eu saio hoje de um dia difícil para caramba, para mim, para minha família, mas eu saio com essa certeza que a nossa comunidade é muito mais forte do que a gente imaginava. É isso. Edu. Sem dúvida alguma. Não, eu só ia completar, Gabi, Rodrigo, Edu. Eles tentam, desde cedo, emplacar essa palavra preconceito contra o ICL. Olha, não tem nada de preconceito. Essa é uma tentativa desesperada, já a parte do desespero, de tentar colar o ICL a preconceito. O ICL... a crítica inicial do Eduardo é zero preconceituosa com trabalhadores, seja trabalhadores do sexo ou qualquer tipo de trabalho ou ofício no Brasil. Só há uma direção, que é anúncio inadequado que pode ser visto por uma criança no estádio, numa LED de estádio de futebol. É isso. É só isso. Então não venha com papinho furado de preconceito. Aqui não tem preconceito. Isso não cola. É isso. Edu, você quer deixar mais algum comentário final aqui também? Canal aberto para você. É só falar algumas coisas, né? Então, eventos, ou que eu tinha, ou que pessoas me pediram para participar nos próximos dias, eu não vou estar participando. Acontece, eu também vou ficar o maior tempo possível em casa, só sair de casa, enfim. Hoje, por exemplo, tinha um médico que eu tinha que ir, né? Para ver, enfim, um cistozinho que apareceu aqui, coisa achada, mas não há de ser nada. Né? E aí tive que sair, não tinha como não sair. E eu queria falar assim, muita gente vem falar comigo quando eu vou para a rua. Muita. Vocês devem sentir isso também aí no ICL. Isso acontece muito comigo. Eu, infelizmente, nos próximos dias, assim,
eu não vou poder, isso assim, é da área de segurança que veio falar comigo, eu não vou poder assim falar muito com pessoas estranhas que eu não conheço, entendeu? Porque normalmente é assim que acontece uma agressão, sabe? Uma pessoa que chega se fazendo de fã, não sei o quê. Então eu vou ter que ser um cara mais, eu que não tenho esse perfil, eu tenho um perfil de chegar, abraçar, não sei o quê, eu vou ter que ficar bem mais reservado, e eu peço que as pessoas compreendam isso. Eu não estou respondendo nem meu telefone, nem meu WhatsApp, quem está respondendo tudo é minha assessoria, para as pessoas não terem acesso direto a mim e não poderem fazer intimidações direto a mim. Então, só falar para as pessoas que compreendam, tá? Eu estar fora do estúdio nos próximos programas, eu não estar assim muito próximo, né, das pessoas, estar mais distante nos próximos dias, porque são medidas que hoje, ao longo do dia, vários assim, profissionais de segurança, inclusive o carro blindado que eu tive que alugar, que as pessoas me recomendaram tomar. Porque, segundo todas essas pessoas, não é brincadeira onde você se meteu, Eduardo. Então, cuidado, entendeu? Então, só para pedir para as pessoas essa compreensão com essas mudanças de hábitos que eu vou ter que tomar, pelo menos aí no curto prazo. Isso aí. Edu, obrigada pela sua presença aqui e a gente segue conversando. Amanhã de manhã a gente vai trazer novidades. Edu vai estar aqui no ICL Notícias, primeira edição, e a gente vai voltar a falar a respeito disso. É isso. Valeu, Edu. Cuide-se aí. Um abraço, gente. Um abraço. Cuida aí, Edu. Boa noite. Tchau, tchau. Vamos voltar a falar também sobre bets? Sim, porque o Edu disse, essa comunidade é capaz de encarar pautas que ninguém encara. Bets também. O ICL pautou esse debate. Hoje a gente tem deputado, senador, a sociedade debatendo esse tema, e começou por aqui. Só que a gente tem uma situação, no mínimo, estranha, né? Porque mesmo os outros meios de comunicação que entraram no assunto, a própria matéria falando de bets é patrocinada por bets. Por bets. Você vê lá a manchete num portal, num jornal, de lado ou em cima tem uma bet lá qualquer. A bet do Galvão, a bet do Vini Júnior, a bet do Gustavo Lima. Estão todas lá coladas nessas mesmas histórias. Então, se esses meios de comunicação, como o Estadão de hoje, fez um editorial ali, falando contra, e outros meios têm falado, eu acho que eles têm que tratar também, não aceitar publicidade, porque também estão divulgando o vício da mesma forma. A gente vai trazer esse editorial do Estadão aqui, Chico, que você comentou, né? Porque uma parte da imprensa está justamente comprando essa briga depois que a gente entrou. Hoje, por exemplo, reportagem, editoriais sobre os riscos das apostas foram manchete tanto na Folha de São Paulo quanto no Estado de São Paulo, como você citou agora, Chico. O Estadão chegou a fazer esse editorial sobre os gastos de beneficiários do Bolsa Família com as bets que a gente trouxe esses dias aqui no ICL como discussão. Essa é a Folha de São Paulo. O que a gente está falando aqui é agora sim, transferência de renda às avessas. Aí tem o editorial do Estadão falando sobre o BC calculando que 5 milhões de beneficiários do Bolsa Família deram 3 bilhões, com B de bola, de reais via Pix para as bets em agosto. Trata-se de uma tragédia social que governo e sociedade não podem ignorar. Aí o editorial do Estadão também. A presidente do PT declarou que a liberação das bets no Brasil, que contou com o apoio da base, né, do presidente Lula, abriu as portas do inferno. Foi o que disse a presidente do PT. Nós temos a frase da Gleisi. Exatamente. Vamos ver o que ela disse? Abre aspas para Gleisi Hoffmann. Subestimamos os efeitos nocivos e devastadores sobre o que isso causa à população brasileira. É como se a gente tivesse aberto as portas do inferno. Não tínhamos noção do que isso poderia causar, diz a deputada federal e presidente do PT, Gleisi Hoffmann, à Folha de São Paulo. Rodrigo. É importante a fala da Gleisi Hoffmann, a gente registra também a imprensa tradicional entrando no assunto. E olha, novidade agora, nos traz aqui o nosso editor Rogério Pacheco Jordão. STF entrando no tema. O ministro Luiz Fux, do Supremo Tribunal Federal, acabou de convocar audiência pública para o dia 11 de novembro para discutir a lei que regulamenta as apostas esportivas online, conhecidas como bets. Fux convidou, Gabi e Chico, para participar dessa audiência, o presidente do BC, Roberto Campos Neto, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, e da Câmara, Arthur Lira, além do ministro da Fazenda, Fernando Haddad,
e outras autoridades, informa agorinha mesmo o jornal Estadão. Portanto, o Supremo quer reavaliar a lei que foi aprovada com o apoio da base do governo. O apoio da base. Tem que dar um pequeno desconto ao governo. No projeto do governo, das bets, não tinha o cassino. Estava só as apostas de futebol. Por isso que talvez a Gleice tenha falado de... Abrir as portas do abrir inferno. as portas. Agora, o Centrão coloca o cassino todo na parada. Legalizou, né? Legalizou o cassino. Aí é cassino, tigrinho, tigrão, gato, angorá. Aí é a bicharada toda do jogo de azar do Brasil. Entra tudo nessa brecha aí, dessa hora. Mas uma bela medida, né? Sim. Vamos discutir isso, vamos... eu acho que até o imposto que foi colocado é uma mixaria, é uma vergonha. 12%, a Colômbia cobra 17%. A loteria legalizada do Brasil, da Caixa Econômica Federal, chega a transferir 48%, quase a metade de tudo que arrecada para a área social do governo. Porque as bets, malandramente, vão passar só 12%. 12%. E agora eu faço uma sugestão, se é que me cabe, para o Luiz Fux. O ministro Haddad está convidado para esta conversa, o presidente do Banco Central. É um tema de economia, sem dúvida. Tem que chamar a ministra da Saúde. Esse é um tema de saúde mental, de saúde psíquica, é um tema de saúde pública, né? A gente viu, o Chico mesmo trouxe uma história terrível, né, O psiquiatra Gabi? Rodrigo Machado veio aqui também no Em Detalhes para falar sobre o risco à saúde, sobre a necessidade. E houve conversas, né, com diversas empresas por parte do governo federal e a saúde, assim, coisa de... micro, Como se não fosse como nada. Se não existisse, como se não E fosse já necessário. tem uma repercussão e vai ter uma repercussão. Excelente ideia. Tem que estar lá, a saúde tem que estar no Nise lá, a debate. doutora Nise também nessa mesa, por favor. É prioritário, Rodrigo, isso que você traz. Vamos trazer outras manchetes também que ganharam destaques a respeito das bets nos jornais. A gente tem aqui Estadão, bets. Cresce número de brasileiros que pegam empréstimos para fazer apostas online, mostra pesquisa. Também no Estadão. Fazenda terá controle para impedir apostas com cartão e vai monitorar CPFs, diz Haddad. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, e a Folha de São Paulo, bets levam 10 vezes mais dinheiro que loterias da Caixa e devem ter peso menor de imposto. Justamente o que acabou de dizer, Chico Sá, que acabou de dizer não, que vem dizendo há muitos dias. É um absurdo. É isso, gente. Essa coisa do cartão de crédito é importante, que é uma das manchetes que você leu aí. É uma das primeiras ideias que pintou. Vai proibir? Não, a princípio não proibiria, mas vetar o uso de cartão de crédito, pelo menos. Porque senão, rapaz... País nenhum do mundo conseguiu proibir. França, Austrália, todo mundo regularizou. Igual o Brasil está fazendo com muito atraso. Só que cada um desses países foi vendo o desastre social que é e começaram a arrochar. Arrochar a lei, proibiram, eu falei agora do Galvão Bueno, do Vini Júnior, proibiram jogadores de futebol e influenciadores de fazer propaganda, aumentaram o imposto, foram arrochando essas empresas e conseguindo transferir mais dinheiro para o governo e impedindo apostas de famílias pobres, por exemplo. É um outro caminho também, Então, são muitas ideias. O Supremo vai certamente ouvir tudo isso para avaliar essa lei que foi aprovada. Dá para você manter? Essa lei não levou em conta a questão de saúde pública, não levou em conta o estrago também para a economia, seja no setor financeiro, com os cartões de crédito sendo estourados para fazer aposta, seja no comércio, que perde um pouco do seu faturamento, ou talvez bastante do seu faturamento. Então, o Supremo Tribunal Federal tem que reavaliar mesmo essa lei. Eu achei boa a medida do... Boa medida, boa. Parabéns. É isso. Muito bem, gente. Vamos falar do nosso agregador? Jordana Pereira já está aqui a postos para conversar com a gente. Vamos embora, você. Rodrigo, vamos nessa, então. Manda aí. A gente chama a Jordana Dias Pereira para atualizar o agregador de pesquisas do ICL. Isso aí, pesquisas eleitorais. Aí, Jordana, que chega para a gente para atualizar o agregador de pesquisas do ICL. Boa noite, tudo bem? Bom, Jordana, Bem-vinda. faltando Joia? 10 dias só para a eleição, hein, Jordana? Como é que estão as candidaturas, Jordana, apoiadas por Lula e Bolsonaro? Vamos dar uma olhadinha? Vamos. Então, vamos colocar o mapa aqui, mas lembrando que o nosso agregador de pesquisa, ele visa ver
qual que é o peso da polarização nacional nas capitais, né? Então aqui a gente tem em vermelho os candidatos do Lula estão à frente, em azul onde os candidatos do Bolsonaro estão à frente e em verde onde os candidatos independentes estão à frente, né? Então a gente tem acompanhado aí ao longo dessas semanas a evolução de como estão as pesquisas nas capitais do país. E aí a gente estava aqui semana passada, né? O que mudou de uma semana para outra? Isso que eu vou falar hoje, tá bom? A gente teve mudança na cor em 5 capitais. Então, em 5 capitais mudou a cor e a notícia ruim é que em 4 mudou por conta que os candidatos do Bolsonaro avançaram nas pesquisas. Então, quais são elas? Primeiro, Belo Horizonte, né, que estava em verdinho antes, porque era o candidato independente que estava na frente, e agora está em azulzinho claro. Por quê? Porque o Bruno Engler, que é o candidato do Bolsonaro, avançou em algumas pesquisas, em alguns institutos, então agora está nessa corzinha azul claro aí por conta do crescimento do Bruno Engler, que é o candidato do PL, que está quase com empate com o Tramonte, que é o candidato independente. A segunda capital que mudou de cor, Campo Grande, né, que o Beto Pereira, que também é o candidato do Bolsonaro, está empatado agora com a Rose, que é a candidata do União Brasil. Em Campo Grande, o PT tem a candidata Camila Jara, que está ainda abaixo das pesquisas, né? Terceira capital que mudou de cor, Rio Branco, que antes estava vermelho, porque o candidato do Lula estava na frente, né? E agora o Tião, que é o candidato do Bolsonaro, também empatou com o candidato do Lula, então antes em vermelho, agora está roxinho. A quarta capital, Natal, estava verde também, porque era o candidato independente, agora está em azul, porque o Paulinho Freire, que também é o candidato do Bolsonaro, avançou. Em Natal também é importante dizer que a gente tem a Natália, do PT, né, que é uma candidata também que na Atlas, por exemplo, deu em primeiro lugar, mas como o nosso agregador olha o conjunto das pesquisas, né, isso, então o candidato do Bolsonaro junto com o candidato independente em Natal estão empatados, mas vale dizer que a Natália também avançou em todas as pesquisas. Eu ia te perguntar justamente isso, porque a gente mostrou ontem com destaque a pesquisa Atlas de Natal, e foi uma pesquisa que, numericamente, a Natália Bonavides, do PT, uma jovem deputada, uma jovem liderança, estava na frente, mas, assim, triplo empate. Triplo empate, mas foi a única, por enquanto, que deu a Foi Natália. Foi a única, por enquanto. No conjunto das pesquisas, porque o nosso agregador, ele agrega, né, todos os institutos para justamente a gente reduzir esses desvios que algumas pesquisas têm, né? Então, no conjunto dos agregadores, agora o candidato do Bolsonaro está empatado com o candidato independente, né? Mas a Natália, em todas as pesquisas, deu uma subida e na Atlas já coloca ela em primeiro lugar. Perfeito. E a última capital, que aí aconteceu um movimento muito interessante, que é Fortaleza, que lembra que a gente tinha o capitão Wagner, né? E o Sarto, que estavam ali disputando. E aí, de repente, em Fortaleza, o candidato, tanto do Bolsonaro, que é o André Fernandes, né, como candidato do PT, que é o Evandro Leitão, subiram e agora estão empatados em primeiro lugar. Então, Fortaleza antes estava uma cor ali independente e agora está roxinho ali no Ceará, né, indicando também o empate de candidato Lula em Bolsonaro. Mas, de maneira geral, a notícia ruim é que o mapa mudou de cor para pior, porque antes tinha mais verdinho, né, antes os candidatos independentes estavam presentes em primeiro lugar em 10 capitais e agora são em 6. Então, 4 capitais mudaram de cor para pior. Certo. Agora, o caso do Ceará, Jordana, me parece, a gente até falou disso aqui rapidamente. Posso sentar, Rodrigo? Claro, por favor, né? Por favor, querida. Aliás, a cadeira está aqui Eba. Reservada para você, né? O Ceará, Obrigada. a gente até ontem mostrou aqui as figuras dos candidatos, o povo do Ceará conhece, evidentemente, mas no Brasil inteiro não. Acho que a única capital onde essa oposição lulismo, bolsonarismo, vai se dar com PT e PL, né? Porque é o candidato do PT, o Evandro Leitão, e o candidato do PL, o André Fernandes. Em outras capitais tem Lula apoiando, mas não é... Aqui em São Paulo, por exemplo, é o PSOL, né? O Boulos, né? E em outras capitais também. Fortaleza parece que vai ter PL e PT no segundo turno. Clássico mesmo, né? É o clássico da reeleição, né? Novo clássico, né? Porque antes era o PT, PSDB. Verdade. Inclusive no O clássico Ceará. piorou bastante, né? Quando era PT e PSDB era um clássico mais civilizado, 2 torcidas em campo, tudo dentro das regras do jogo e tal. Agora a coisa ficou... Porque vale dizer que as capitais que estão em vermelho, né, que é Rio de Janeiro e Recife, candidato do Lula está na frente, não são candidatos do PT, né? São candidatos apoiados pelo Lula, mas a gente já falou semana passada, mas em Recife é o candidato do PSB, né? E no Rio de Janeiro é do PSD.
Então, mesmo que tenha apoio do Lula, não são candidatos do PT. Então, Só em Goiânia, né, que é a Adriana em Goiânia, a Adriana Corsi está ali vermelhinho ali também, que alguns institutos estão dando a Adriana Corsi em primeiro lugar também em Goiânia. Agora, o mapa mostra também no Nordeste, Piauí é um estado onde a capital, o PT tem chance de ganhar, né? O estado governado pelo PT, o governador com grande aprovação. Mas é uma disputa dura, né? Vai ser uma disputa na capital. De acordo ali com a corzinha. Pela cor, tem um empate entre o candidato do Lula, que é o candidato apoiado pelo Lula e pelo atual governador petista, e um candidato bolsonarista. Então, tanto no Piauí como no Ceará, a gente vai ter disputas aí ferrenhas entre esquerda e direita. E também tem algumas outras que os candidatos do PT estão buscando chances, né? Em João Pessoa, por exemplo, ainda que o Cícero Lucena possa ganhar no primeiro turno, a gente tem o Luciano Cartacho, que é o candidato do PT, que também está crescendo nas pesquisas. Em Vitória, a mesma condição, né? Ainda que o atual prefeito esteja à frente, com grande possibilidade de vencer em primeiro turno, o nosso candidato do PT também está disputando, está buscando crescimento. Então, tem algumas capitais aí que os candidatos do PT ainda buscam estar no segundo turno, né? João Coser, né, que é em João Vitória, Coser, que já foi prefeito. Já foi prefeito, deputado com tradição lá no Espírito Santo. Em Natal também, né? A Natália, ainda que essa Atlas seja a única, que por enquanto que esteja dando ela em primeiro lugar, né? Ela também está disputando aí estar no segundo turno. Tem algumas capitais que tem alguns candidatos do Lula que estão começando a desempenhar bem, enfim, a gente tem que ficar de olho nisso, né? Eu ia só lembrar o caso do Rio Grande do Sul, que você tratou na semana passada, da capital gaúcha, né? Onde a Maria do Rosário vinha num empate com o Sebastião Melo, que é o atual prefeito do MDB, bolsonarista do MDB, mas é bolsonarista, né? O Sebastião Melo com a Maria do Rosário. E na semana passada você já trouxe uma pesquisa mostrando a Maria do Rosário caindo um pouco e a Juliana Brizola, né? Herdeira do brizolismo ali, do PDT, podendo ultrapassar. E hoje eu vi que saiu mais uma pesquisa, a Atlas confirmando essa mesma tendência. Confirmando, o Melo cresceu 6 pontos nessa Atlas, então também realmente teve um crescimento. A Juliana nessa Atlas também cresceu 10 pontos. E a Maria do Rosário caiu aí 4 pontos. Então, realmente, aquilo que a gente falou, né? Precisa olhar, ver se os próximos institutos vão confirmar esse crescimento da Juliana e essa diminuição da Maria do Rosário. Mas a Atlas, hoje que saiu, né? Hoje a Atlas, e me chamou a atenção... Realmente confirmou. Gabi e Jordana, Chico, todas e todos que nos acompanham. A Juliana Brizola, num eventual segundo turno, ganharia do Sebastião Melo. Teria uma vitória, porque tem menos rejeição, né? Não carrega a rejeição que a Maria do Rosário é vítima de uma campanha que porque muitos anos. Muita gente até no nosso chat sempre traz, quando a gente começa a falar de Rio Grande do Sul, sobre o sentimento de antipetismo no Rio Grande do Sul. Muita gente fala curioso aqui no nosso porque o PT governou 2 vezes com o Olívio Dutra e com o Tarso Genro, e a capital, Porto Alegre, era há quantos anos? Fórum Social Mundial, criado... participativo, né? Tem várias... Teve muitas administrações petistas, Olívio Dutra, Tarso, enfim, várias administrações, acho que foram 4 ou 5 Boas administrações, né? Com aprovação popular, e depois dá essa virada total. Mas outro detalhe que chama muita atenção como são fortes os candidatos à reeleição, que o cara tem a máquina e manda na parada. Se você não for um prefeito muito ruim, como o Ricardo Nunes e o Sarto em Fortaleza, você ganha a eleição fácil. Aí você repete o Paz no Rio, você vai lá para frente. Apesar de que o Melo também, mesmo tendo enfrentado ali... Eu ia citar, ele é um raro, ele é um candidato... ele desmente qualquer tese, né? Ele é uma péssima prefeitura, a prefeitura do afogamento. E talvez repita lá, mais do que tudo, a questão do pobre de direita, essa tese. Sim. E o poder da máquina, né, Chico, também. Mas a gente chegou a conversar sobre isso semana passada, né, usando esses 2 exemplos. Do Melo, em Porto Alegre, né, que a cidade afundou, né, e também o JHC em Maceió, que a cidade afundou. A gente falou sobre esses 2 casos. E aí o Estadão soltou uma matéria super interessante do estudo da FGV, que eles fazem um comparativo em algumas cidades que, enfim, sofreram com grandes tragédias, e que a tendência é que quando a cidade passa por uma grande tragédia, no ano de eleição, os prefeitos se reelegem. Por conta, olha que interessante, por conta da exposição, uma das hipóteses do estudo da FGV, por conta da exposição que os prefeitos têm, né? Enfim, ficam muito na mídia, acaba conseguindo também usar orçamento de uma maneira mais facilitada. Então, esse estudo da FGV, de repente, vale a pena a gente até retomar numa próxima oportunidade, mostram isso e buscam explicar por que esses prefeitos, que aconteceu isso,
estão desempenhando bem nas pesquisas. Agora, Realmente falando uma em loucura. reeleição, Jordani, hoje a gente teve Datafolha aqui de São Paulo, mas já falamos bastante na abertura aqui. Acabei de ver aqui essa reportagem, aqui, É, só para não deixar não de tem, dizer. Sim. não tem grande novidade do Datafolha, mas lá no pezinho da matéria tem a aprovação ao atual prefeito, Ricardo Nunes. O Ricardo Nunes é aquele prefeito que assim, não fede nem cheira, né? Ele tem 40% acham que é regular e depois ele tem o ótimo, bom, quase empatando com o ruim, péssimo. Então, ele não é uma administração bem avaliada. Por isso que, apesar dele estar na frente em vários institutos, tem uma margem aí e tem disputa em São Paulo, não é isso? E a Quest fez um estudo interessante, cruzando, né, o voto de Lula, o voto de Bolsonaro, quem se identifica nem com Lula nem com Bolsonaro e para onde está indo, né? E aí o que o Felipe mostrou essa semana, né, que ele soltou a Quest essa semana também, é justamente isso. O Boulos, ele acaba se configurando como realmente o candidato preferido entre quem votou em Lula, o Marçal entre quem votou em Bolsonaro, e o Nunes fica tudo no meio termo ali, desempenhando muito bem entre o candidato que não, enfim, se identifica com nenhum dos polos, né? Então esse candidato meio frouxo, meia bomba, vamos dizer assim, né? Mas que acaba, de alguma forma, quem não quer muito essa polarização, acaba olhando para ele com um pouco mais de... Porque é uma aposta que foi feita no começo da campanha, muita gente dizia não vai dar certo, que o Brasil tem polarização. O Kassab, né, fez essa aposta e parece até agora que está dando certo, né? Diante de uma administração que tem índices ruins de aprovação. É, tem administração baixos. tenebrosa, né? São Paulo, com 80 mil pessoas na rua, com o centro completamente num estado de desastre total. É um feito. Agora, acho que ele foi muito protegido pelo o próprio Pablo Marçal. Ficou o ataque todo no Marçal, o alvo Marçal, porque ele se destacou na corrida, e o Nunes passou batido ali, ninguém viu. Debate mais sobre a cidade, né? Pouquíssimo. Sim, a gente não está falando sobre proposta, a gente não está falando sobre a cidade, sobre a situação da cidade, só se fala do Marçal de cadeirada, de soco. Então, o Marçal, acho que ele teve um efeito para essa campanha, assim, de bloquear o debate sobre a cidade, e nisso o Nunes acaba ganhando certa vantagem, porque ninguém está falando sobre a gestão, né? Sim. Eu ia comentar sobre essa história do Marçal, já que a gente está falando sobre ele, que ele foi desmentido até pelo Donald Trump hoje. É curiosa essa história, né? Essa história é boa, Gabi. Então, quem diria, né? Assim, quem está nos acompanhando, eu não falei errado. Donald Trump e Marçal mesmo na mesma manchete, assim, é essa história. O que aconteceu aí? Conta Porque aí. ele saiu dizendo, né? O Marçal saiu por aí dizendo que ele estava tentando marcar um encontro com o ex-presidente, né, dos Estados Unidos, o Donald Trump, que é candidato à presidência dos Estados Unidos, e que ele tinha recebido uma carta em que o Trump estava se solidarizando pela cadeirada. Só que aí, gente, o Paulo Capelli, na coluna do Metrópolis, entrou em contato com a campanha do Republicanos, lá do Donald Trump, que respondeu que a carta se tratava de outro assunto, não tinha nada a ver com essa história, que nem tinha sido enviada pelo Donald Trump, ou seja, a carta era uma proposta de doação financeira para a campanha republicana que tinha sido feita por um amigo do Marçal, o Alex Barata. Ou seja, ele desmentiu o Marçal, não tinha nada de solidariedade com a cadeirada. Ficou bem chato, para dizer o mínimo, né? Ficou feio. Ficou feio, mas não é de se espantar, né? Se colasse, né? Vai que o Donald Trump Vai também que não cola, o cara desmente, manda né? ali um bilhetinho e tal. Ele lembrou o ex-ministro Sanfoneiro também, né? Dizendo que Trump estava apoiando a campanha dele. Também foi... O Trump deve estar muito preocupado com a campanha dele. Sim. Tá? É tudo que o Trump está preocupado agora é com a campanha do sanfoneiro no Recife. Vai tomar uma surra no primeiro turno. Meu Deus do céu. Agora, posso sair um pouquinho do protocolo, assim, porque eu fiquei mexida com o que eu estava vendo o Edu dizendo, né, sobre chamar a comunidade do ICL, né? E eu queria falar uma coisinha, porque é importante a gente entender que pesquisa é um retrato do momento, né? Não é um exercício de previsão. E a gente que é analista de pesquisa, a gente sempre fala isso, não é previsão, é retrato do momento. E aí o que eu tenho percebido é que tem uma parcela da militância progressista, etc., que tem falado, a gente já perdeu, e não está mais se mobilizando. Em BH saíram algumas notícias de que pessoas progressistas, né, enfim, que poderiam estar apoiando a candidatura do Rogério, que tem uma vice excelente também, que é a Bela, que é a vice do Rogério, na candidatura do PT, e a Bela é do PSOL. Tem a Duda também, do PDT, que é uma candidata super interessante. E aí parcela da militância progressista de BH está já chamando voto útil no FUAD. Já, né? Então, assim, a gente tem 10 dias, né? E eu queria fazer um chamado, assim como o Edu, sei que você é um pouco do protocolo, peço desculpas,
mas o pessoal se mobilizar, né? Assim, se você tem um candidato que está preocupado com as desigualdades, com a questão do meio ambiente, né? Que, gente, o país está pegando fogo. Conversa com as pessoas na rua, né? Enfim, faça a lista de transmissão no WhatsApp, converse com o pessoal do prédio. É importante esse movimento de vira-voto, que era tão tradicional na esquerda, né? Aquela onda vermelha no final. E agora o pessoal olha a pesquisa e fala, ih, a gente já perdeu aqui. O Chico chama isso de esquerda ibis. Não dá. É a esquerda que acho que você já perdeu antes de começar o jogo. Já foi. Então, assim, Rapaz. tem 10 dias, dá para mobilizar, conversar com o pessoal do prédio, conversar com o pessoal na rua, fazer lista de transmissão no WhatsApp, né? Falar das pessoas dos nossos candidatos que estejam comprometidos com a redução das desigualdades, mais bem-estar, com o meio ambiente. Porque eu tenho visto isso, sabe? Já perdemos aqui, já perdemos ali. Tem 10 dias, gente, 10 dias. né? Então, Está escrito aqui, ó, nosso 10 dias para E lembrar. escolha o seu candidato a vereador ou a vereadora também, hein? Já escolha. Agora está na hora, né? Faltam 10 dias só, Gabi. Vai votar para prefeito, prefeita e vereador, vereadora. Então, por favor, eu já escolhi o meu aqui em São Paulo. Boa, Fundamental muito essa bem. fala aqui da Jordana, gente. Esse diálogo tem que ser feito sim. Obrigada, Jordana, por hoje, Valeu. querida. Jordana Dias Pereira Muito aqui, bom, querida. responsável Obrigado. pelo nosso agregador. Valeu, querida. Até mais. Obrigado. A gente vai chegando aqui ao final, aos nossos finalmentes, né, do nosso programa. Eu queria lembrar de uma estreia que a gente vai ter aqui no ICL, viu? Opa, Chico opa, e opa. Rodrigo. Chico Pinheiro Entrevista. Segunda-feira a gente está aqui ainda com o ICL nas eleições, mas a gente tem estreia agora, dia 30, segunda-feira. Uma grande estreia nos canais do ICL, Eduardo Moreira. Programa de entrevistas de Chico Pinheiro, que vai ser um espaço para o pensamento crítico, para o diálogo. Aí a gente está vendo o primeiro entrevistado do ICL, que é o Pedro Cardoso. Olha só o spoiler aqui, 8 horas da noite, meia horinha depois do ICL Notícias segunda edição, né, Rodrigo? Então, É isso. Termina o ICL Notícias segunda edição, você dá um tempinho aí de meia hora, come alguma coisa, prepara o jantar e 8 da noite assiste Chico Pinheiro com os seus convidados e convidadas. Primeiríssimo Pedro Cardoso. Aliás, agradeço, Chico Pinheiro me escreveu aqui, dando os parabéns pelo aniversário também. Um beijo para o Chico Pinheiro. Todo mundo na torcida pela estreia do programa novo do Chico. E que começa muito bem, né? O Xará começa muito bem. Pedro Cardoso costuma dar entrevistas incríveis, questionador, conta muito dos bastidores da profissão dele, a relação com a emissora, com a Globo, por que ele hoje é um cara de esquerda. Ele diz que é pouco ainda, que vai mais para a esquerda ainda, porque se você mora num país desigual como o Brasil, você não pode votar num cara que deixa os pobres desabrigados numa enchente, como é o caso que a gente falou agora do Melo, do Rio Grande do Sul, né? Então, um cara questionador, crítico, entrevista imperdível. muito bem, a gente tem aqui essa chamada para a primeira entrevista. Vamos assistir? Vamos assistir o convite. Bora lá. Chico. O Instituto Conhecimento Liberta abre um espaço novo para o pensamento, para ouvir brasileiros que têm relevância na vida nacional. Na entrevista aqui do ICL, a gente recebe um cara da casa de todo mundo no Brasil, o Agostinho da Grande Família, que assim ele é muito mais conhecido, mas é o Pedro Cardoso, né, que é um humorista, mas que só fala coisa séria, humorista, ator, dramaturgo que escreve peças, mas você vai conhecer alguém que é psicólogo, sociólogo, cientista político, baita analista da história e da cena política brasileira. Pois é, você se sente nesse papel de analisar tudo, por quê? Não me sinto, eu só sou um comediante. Agora, talvez para ser um comediante você tenha que aprender uma opção de coisas, mas... Pois é, ele começou no teatro, trabalhando nos bastidores como iluminador, mas hoje ele tenta iluminar o pensamento, a cabeça das pessoas. Não vai dizer que não. Eu tento fazer, como é que se diz, botar um tijolinho nessa parede, né? Bem-vindo, Pedro. Agradeço muito estar aqui. Fique de olho no ICL. Aí, o Pedro Cardoso, nosso eterno Agostinho Carrara. Esse negócio vai ser bom, viu? Maravilhoso, gente. Para não perder também, além da estreia, a gente tem um canal de transmissão exclusivo do programa que dá para
você receber antes de todo mundo quem é que vai ser o convidado do Chico Pinheiro Entrevista. Então, se inscreve icl.com.br/Chico para ficar por dentro de tudo antes de todo mundo, para saber quem que vai ser o entrevistado, trecho exclusivo, enfim, vai ter um monte de fofoca rolando ali. Ainda bem, então, que eu quase contei quem podia ser a próxima entrevistada, porque eu já sou... Eu sei de mais um também, né? então Mas vamos, segura. Vai segurar o Fecha o spoiler. bico. Isso, É isso, minha gente. Então, fica o convite para você participar. Rodrigo Viana, parabéns mais uma vez pelo seu aniversário. Querido, Um parabéns. beijo também para o nosso querido Cristiano Botafogo, do Medo e Delírio, que também é aniversariante hoje. Parabéns, então. Grande beijo para ele. Vamos nessa. Beijo, Até amanhã, Cristo. pessoal. Até amanhã. Olá, nós sabemos que o povo não é bobo, mas muitas vezes o povo, sobretudo os mais pobres, são manipulados por políticos que visam conquistar apoios para teses que prejudicam exatamente essas pessoas. Como se dá essa manipulação? Manipulação que só serve para defender e proteger os interesses de uma elite rica, que não tem nenhum compromisso de verdade com a vida desses que sofrem mais e que trabalham muito. Não tem compromisso com o bem-estar da população. Nós vamos exibir aqui no ICL uma aula. O nome é O Pobre de Direita. É o nome do mais novo livro do professor Gessé Souza. Ele vai mostrar como que pessoas simples, pobres, defendem políticos que só as prejudicam. Quer saber como? Liga aí, dia 29 de setembro, um domingo, às 8 da noite, Gessé Souza vai dar uma aula magna para você, de graça, aqui no ICL. Vem saber quem é o tal Pobre de Direita.